Depois de um dia cansativo de trabalho, o marido voltou para casa esperando encontrar o calor familiar do amor que sempre acreditou ser inabalável. Mas ao abrir a porta, o que o esperava não era o sorriso de sua esposa, e sim a devastação. Seu coração parou ao se deparar com a traição nua e crua, rasgando em pedaços tudo o que ele acreditava ser real. Quando cheguei em casa, vi minha esposa com um encanador e ele estava desentupindo seus canos. Foi devastador, mas a minha vingança foi ainda melhor por causa disso. Mas vamos começar do início. Eu soube, desde o momento em que pus os olhos em Olivia, que ela era a pessoa certa. Seu sorriso radiante e sua risada contagiante iluminavam meu mundo de maneiras que eu nunca achei possíveis. Toda vez que eu a via, meu coração disparava, e eu me sentia o homem mais sortudo do mundo. Determinado a oficializar nosso amor, passei semanas planejando meticulosamente o pedido de casamento perfeito. Eu queria que tudo fosse impecável, até o menor detalhe. Em uma noite quente de verão, levei-a ao parque onde compartilhamos nosso primeiro beijo. As estrelas brilhavam acima de nós, lançando um brilho mágico sobre a cena. Minhas palmas estavam suadas, enquanto eu procurava o anel no bolso. Respirando fundo, ajoelhei-me e olhei para o belo rosto dela. Olivia, eu disse, com a voz ligeiramente trêmula, você trouxe mais alegria e amor para minha vida do que eu jamais imaginei ser possível. Você quer se casar comigo? Seus olhos se arregalaram, e por um momento, o tempo parou. Então, lágrimas de alegria começaram a escorrer por seu rosto, enquanto ela acenava enfaticamente com a cabeça. Sim, ó, Ethan, sim, ela exclamou, jogando os braços ao meu redor. Quando coloquei o anel em seu dedo, senti que nosso futuro juntos estava cheio de infinitas possibilidades. Estávamos no topo do mundo, prontos para enfrentar qualquer coisa que a vida nos lançasse. Algumas semanas depois, Olivia sugeriu que conhecêssemos sua mãe, Mônica. Eu mentiria se dissesse que não estava nervoso. Conhecer os sogros é sempre um grande passo, e eu queria causar uma boa impressão. Não se preocupe, Olivia me tranquilizou, apertando minha mão, enquanto caminhávamos até a casa de sua mãe. Ela vai adorar você. Mônica nos recebeu na porta com um largo sorriso acolhedor. Ah, então você é o Ethan, ela disse, nos conduzindo para dentro. Ouvi tanto sobre você. À medida que a noite avançava, sentamos na sala elegantemente decorada de Mônica, tomando vinho e conversando trivialidades, mas algo parecia estranho. Eu não conseguia identificar exatamente o que era, mas o olhar de Mônica parecia demorar um pouco mais em mim do que normal. Suas perguntas enveredaram para um território pessoal, que me fez mexer desconfortavelmente na cadeira. Então, Ethan, ela disse, inclinando-se para frente com uma intensidade que me fez querer recuar, me fale mais sobre o seu trabalho. Quanto você ganha como analista financeiro? Eu pigarreei, tentando manter a compostura. Bem, estou indo muito bem, obrigado. Meu trabalho me permite proporcionar uma vida confortável para Olivia, e para mim. Mônica assentiu, seus olhos nunca desviando dos meus. E quanto à sua família? Algum esqueleto no armário que eu deva saber? Mãe, Olivia interveio, rindo nervosamente, não interrogue. Forcei uma risada, tentando disfarçar o desconforto. Sem esqueletos aqui, senhora Harrison, apenas uma família normal e entediante. Apesar do meu desconforto, deixei isso de lado. Afinal, essa era a mãe de Olivia. Eu provavelmente estava apenas sendo paranoico. Quando olhei para Olivia e vi a felicidade em seus olhos, soube que poderia suportar qualquer quantidade de perguntas desconfortáveis. Os meses voaram, e antes que eu percebesse, nosso dia de casamento chegou. Foi uma cerimônia linda e íntima, exatamente como queríamos. Enquanto eu estava no altar, meu coração batia de expectativa. A música começou a tocar, e lá estava ela. Olivia apareceu no final do corredor, uma visão de branco. Seu vestido brilhava à luz do sol, que atravessava as janelas da igreja, e seu sorriso ofuscava até mesmo essa luz. Enquanto ela caminhava em minha direção, senti um nó se formar na minha garganta. Como fui tão sortudo? Trocamos os votos, prometendo amar e cuidar um do outro, pelo resto de nossas vidas. Quando o celebrante nos declarou marido e mulher, puxei Olivia para perto e a beijei, sentindo como se meu coração fosse explodir de alegria. Foi, sem dúvida, o dia mais feliz da minha vida. Cercados por nossos entes queridos, dançamos, rimos e celebramos o começo de nossa nova vida juntos. O futuro se estendia à nossa frente, brilhante e cheio de promessas. Enquanto nos acomodávamos na vida de casados, Olivia abraçou seu papel de dona de casa com entusiasmo. Ela tinha orgulho de manter nossa casa, sempre garantindo que estivesse limpa, confortável e acolhedora. Todas as noites, quando eu chegava do trabalho, era recebido pelo aroma de uma refeição caseira e pela visão de minha linda esposa. Bem-vindo, amor, ela dizia, me saudando com um beijo. Como foi o seu dia? Eu adorava voltar para o conforto de nossa casa bem cuidada, e para o amor de minha esposa dedicada. Depois de um longo dia lidando com números e analisando relatórios financeiros, não havia nada melhor do que sentar para um delicioso jantar e compartilhar os detalhes do nosso dia.
Olivia era uma dona de casa nata. Ela tinha um talento especial para criar uma atmosfera calorosa e acolhedora, fosse só para nós dois, ou quando recebíamos visitas. Nossa casa se tornou um refúgio, um lugar onde podíamos relaxar e sermos nós mesmos. Ao ver Olivia prosperar em seu papel, eu me sentia incrivelmente afortunado, por ter uma parceira tão dedicada. Sua dedicação ao nosso lar e ao nosso relacionamento me permitia focar na minha carreira, sabendo que ela tinha tudo sob controle no fronte doméstico. Nós frequentemente falávamos sobre o nosso futuro, sonhando com a família que construiríamos juntos. Os olhos de Olivia brilhavam quando discutíamos sobre ter filhos, e eu mal podia esperar para vê-la como mãe. Eu estava ansioso para prover para ela e para nossa futura família, trabalhando duro para garantir que tivéssemos tudo o que precisávamos. Um dia, voltei para casa um pouco mais cedo. Entrei em nossa casa com um buquê de rosas na mão, pronto para surpreender Olivia. O doce aroma das flores encheu minhas narinas, enquanto eu atravessava a porta da frente, antecipando sua reação de alegria. Mas, à medida que me aproximava da cozinha, um ruído estranho chamou minha atenção. Meus passos desaceleraram, a confusão se infiltrando. Virei a esquina e o mundo parou. Lá, em nossa bancada da cozinha, estava Olivia, minha esposa, com outro homem. As rosas caíram da minha mão, atingindo o chão com um leve baque. Meu cérebro lutava para processar a cena diante de mim. As pernas de Olivia estavam entrelaçadas na cintura do estranho, sua cabeça jogada para trás de prazer. As mãos dele percorriam seu corpo, tocando lugares que somente eu deveria tocar. Que merda é essa? As palavras saíram da minha garganta, cruas e primais. Eles se separaram bruscamente. Os olhos de Olivia se arregalaram de choque e culpa. O homem, que agora reconheci como o encanador que pedi para ela chamar, se apressou em puxar as calças para cima. Ethan, eu posso explicar. A voz de Olivia estava estridente, em pânico, mas eu não conseguia ouvi-la, por causa do rugido em meus ouvidos. A raiva me consumiu, queimando o choque e a descrença. Avancei para a cozinha, com os punhos cerrados ao meu lado. Saia da minha casa, rosnei para o encanador. Ele não precisou ser mandado 2 vezes. Pegando suas ferramentas, ele correu para a porta, balbuciando desculpas, que eu nem conseguia processar. Olivia havia escorregado da bancada, apressadamente ajustando suas roupas. Ethan, por favor, foi um erro. Eu não quis. Não quis o quê? Eu a interrompi, minha voz baixa e perigosa. Não quis Trep, com outro homem na nossa cozinha, na bancada onde comemos. Ela estremeceu com minhas palavras, lágrimas escorrendo pelo rosto. Simplesmente aconteceu, eu juro. Nunca quis te machucar. Eu ri, um som áspero e amargo. Bem, parabéns. Você falhou espetacularmente nisso. Meus olhos percorreram a cozinha, absorvendo a cena da minha vida destruída. A garrafa de vinho pela metade no balcão, a embalagem de preservativo jogada no chão. Cada detalhe era uma nova punhalada no meu coração. Quanto tempo? Perguntei, temendo a resposta. Olivia balançou a cabeça, estendendo a mão para mim. Foi só essa vez, eu juro. Por favor, Ethan, nós podemos superar isso. Dei um passo para trás, fora do alcance dela. A ideia de ela me tocar fazia minha pele arrepiar. Superar isso? Você está brincando comigo? Ela soluçava, o rímel escorrendo pelas bochechas. Em qualquer outro dia, eu teria enxugado suas lágrimas, a teria abraçado. Agora, eu não sentia nada além de repulsa. Eu preciso sair daqui, murmurei, mais para mim mesmo do que para ela. Eu não suportava ficar mais um segundo nessa casa, nessa cozinha. Para onde você vai? A voz de Olivia era pequena, assustada. Eu me virei para ela, encontrando seus olhos cheios de lágrimas. Eu não sei. Para longe de você. Eu preciso de espaço, de tempo para pensar. Ethan, por favor, não vá, ela implorou, estendendo a mão para mim novamente, mas eu já estava me movendo, pegando minhas chaves do gancho ao lado da porta. Quando saí, ouvi os soluços de Olivia ecoando atrás de mim. Entrei no carro e comecei a dirigir, sem destino em mente, apenas precisando colocar distância entre mim e os destroços do meu casamento. Dirigi sem rumo pelas ruas, minha visão embaçada por lágrimas e raiva. Como ela pôde? A imagem de Olivia com aquele encanador se repetia na minha mente, me atormentando. Antes que eu percebesse, estava estacionando em frente à casa de Mônica. Nem tinha me dado conta de para onde estava indo. Mônica abriu a porta. Seus olhos se arregalaram ao ver meu estado desarrumado. Ethan, o que aconteceu? Eu não conseguia falar. O nó na minha garganta era grande demais. Ela me conduziu para dentro, com a mão no meu braço, me guiando até a sala de estar. Sente-se, querido. Vou pegar um pouco de água para você. Eu me joguei no sofá macio, enterrando o rosto nas mãos. Quando Mônica voltou, ela se sentou ao meu lado, sua presença curiosamente reconfortante. Ethan, fale comigo. O que aconteceu? O dique se rompeu, as palavras saíram de mim entre soluços. Olivia. Eu a peguei com outro homem, o filho da pute, do encanador. Mônica arfou, e depois me envolveu em seus braços. Eu me entreguei ao seu abraço, minhas lágrimas encharcando sua blusa de seda. Ela não pareceu se importar, apenas me segurou mais forte. Oh, Ethan, sinto muito. Isso é imperdoável.
Ficamos assim por horas, Mônica acariciando meu cabelo, murmurando palavras de conforto. Pela primeira vez desde que encontrei Olivia, senti que podia respirar. 2 dias depois, eu disse a Olivia que ela não era mais minha esposa, e que não via a hora de começar o divórcio. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas eu não conseguia me importar. A imagem dela com o encanador estava gravada na minha mente, destruindo qualquer compaixão que eu pudesse ter tido. Ethan, por favor, ela implorou. Nós podemos superar isso. Foi um erro. Eu apenas balancei a cabeça e me afastei. Não suportava mais estar na mesma sala que ela. Nas semanas seguintes, Olivia tentou de tudo para me reconquistar. Ela apareceu no meu escritório com o almoço, deixou mensagens de voz chorosas e até enviou nudes para me animar. Mas eu não queria saber de nada disso. Passei a passar mais tempo com Mônica. Ela entendia minha dor, tendo passado por um divórcio conturbado anos atrás. Compartilhávamos uma garrafa de vinho e conversávamos por horas sobre a vida, o amor e as perdas. Certa noite, após terminar nossa segunda garrafa, algo mudou. Talvez fosse o álcool, ou a emoção crua de tudo pelo que eu havia passado. Mas, de repente, notei como a luz do abajur refletia nos fios prateados do cabelo de Mônica, como seus olhos se enrugavam quando ela ria. Nossos olhares se encontraram, e o ar pareceu estalar com eletricidade. Antes que eu percebesse o que estava acontecendo, estávamos nos beijando. Seus lábios eram macios, com gosto de vinho e desejo. Minhas mãos se enredaram em seu cabelo, enquanto ela pressionava seu corpo contra o meu. Nos separamos, ambos ofegantes. Não deveríamos, comecei a dizer, mas Mônica me silenciou com outro beijo. A vida é muito curta para nos prendermos a não deveríamos, ela sussurrou. Depois daquela noite, tudo mudou. Começamos a roubar momentos juntos sempre que podíamos. Um beijo roubado na cozinha, enquanto Olivia estava na outra sala, implorando por outra chance. Um rápido encontro no escritório de Mônica durante o almoço. Eu sabia que estava errado em tantos níveis, mas não conseguia parar. Mônica me fazia sentir vivo novamente, desejado e compreendido. A cada dia que passava, nossa conexão se tornava mais profunda e mais intensa. Eu sabia que estava errado, mas não conseguia me conter. Mônica me fez sentir vivo novamente, compreendido de uma forma que eu não sentia há anos. Mas a culpa sempre estava lá, corroendo as bordas da minha consciência. Certa noite, cheguei em casa mais tarde do que o habitual. Olivia estava me esperando, com os olhos vermelhos e o rosto pálido. Ela me olhou com uma mistura de dor e acusação, que fez meu estômago revirar. Onde você estava? Ela perguntou, com a voz trêmula. Dei de ombros, evitando seu olhar. Trabalhando até tarde. Não minta para mim, Ethan. Ela disparou. Eu sei que você estava com minha mãe. Meu coração deu um salto. Como ela poderia saber? Tentei manter a expressão neutra, mas senti o sangue fugir do meu rosto. Do que você está falando? Perguntei, tentando soar confuso. Olivia se levantou, com os punhos cerrados ao lado do corpo. Eu vi o jeito como vocês se olham, as conversas sussurradas, os toques acidentais. Você acha que eu sou estúpida? Eu me senti encurralado, preso pela minha própria mentira. A raiva que eu vinha suprimindo por meses, começou a borbulhar na superfície. Ah, agora você está preocupada com fidelidade. Eu cuspi. Isso é rico, vindo de você. Seus olhos se arregalaram de choque e depois se estreitaram em fúria. O que isso quer dizer? Quer dizer, eu disse, com a voz baixa e perigosa, que você não tem o direito de se fazer de vítima aqui, não depois do que você fez. O que eu fiz foi um erro, Olivia gritou. Um erro pelo qual estou tentando compensar. Mas você e minha mãe, como puderam? A represa rompeu. Toda a dor, toda a raiva que eu estava segurando veio à tona. Como eu pude? Como você pôde? Eu rugi. Quer saber o que está acontecendo entre mim e Mônica? Tudo bem. Nós estamos juntos e felizes agora. Eu estou dormindo com a sua mãe, e sabe de uma coisa? Isso me faz sentir bem. Parece vingança pelo que você fez comigo. Olivia cambaleou para trás, como se eu a tivesse agredido fisicamente. Seu rosto se desmanchou, lágrimas escorrendo pelas suas bochechas. Você e minha mãe. Ela sussurrou, com a voz quebrada. Como vocês dois puderam fazer isso comigo? Eu a observei desabar no sofá, seu corpo sacudido por soluços. Uma parte de mim queria confortá-la, voltar atrás, mas a parte maior, a parte ferida e vingativa, sentiu uma satisfação doentia com sua dor. Agora você sabe como é, eu disse friamente, virando-me para ir embora, ter a pessoa em quem você mais confia no mundo te traindo. Enquanto saía da sala, deixando os gritos de Olivia para trás, me senti vazio. A vingança, que eu pensei que me faria sentir melhor, me deixou mais vazio do que nunca. Nunca pensei que me tornaria esse tipo de pessoa, o tipo de homem que dorme com a mãe da ex-esposa por despeito. Mas aqui estou eu, enredado nos lençóis de Mônica, sentindo um doentio senso de triunfo, misturado com autoaversão. No que você está pensando? Mônica pergunta, traçando padrões no meu peito. Nada. Eu minto, olhando para o teto. A verdade é que estou pensando no rosto de Olivia, quando ela descobriu. O choque, a dor, a traição, tudo espelhando o que eu senti quando a peguei com aquele maldito encanador. Deveria me sentir culpado. De certa forma, me sinto, mas também é essa sombria satisfação de saber que Olivia está sofrendo como eu sofri. Não é traição, não realmente.
Ela traiu primeiro. Nosso casamento acabou em tudo, menos no nome. Mas, Deus, o olhar nos olhos dela me assombra. Ethan! A voz de Mônica me traz de volta ao presente. Você está bem? Forço um sorriso. Sim, só processando tudo. Ela acena, com compreensão nos olhos. Mônica já passou por isso antes. Afinal, talvez seja por isso que me sinto atraído por ela. Ela entende de uma forma que Olivia nunca poderia entender. Mas enquanto estou deitado aqui, sinto esse vazio crescente dentro de mim. A satisfação da vingança está se desvanecendo, deixando para trás uma casca oca do homem que eu costumava ser. Me tornei tudo o que odiava, tudo o que jurei que nunca seria, e, mesmo assim, não consigo parar. Há um conforto nos braços de Mônica, um bálsamo para meu orgulho ferido. Ela me faz sentir vivo de novo, mesmo que de todas as maneiras erradas. Viro-me, enterrando meu rosto no pescoço de Mônica, tentando abafar a voz na minha cabeça, que me diz que isso é errado. Ainda não estou pronto para enfrentar essa verdade, não estou pronto para olhar no espelho e ver no que me tornei. Então, me perco nela em vez disso, afastando a culpa, o auto-ódio, a crescente percepção de que estou descendo por um caminho do qual talvez não consiga voltar. O clímax foi quando Olivia me pegou com sua mãe, e foi assim. Estávamos no meu quarto, aquele que Olivia e eu costumávamos compartilhar. Certifiquei-me de deixar a porta entreaberta, sabendo que Olivia chegaria em casa em breve. Enquanto os lábios de Mônica deslizavam pelo meu pescoço, ouvi a porta da frente se abrir. Meu coração disparou, uma mistura de antecipação e medo, correndo por minhas veias. Mônica deve ter ouvido também, mas não parou. Na verdade, ficou ainda mais apaixonada, suas mãos percorrendo meu corpo com fervor crescente. Passos se aproximaram. Fechei os olhos, preparando-me para o que estava prestes a acontecer. Ethan, cheguei em casa. Eu estava esperando que pudéssemos conversar. A voz de Olivia se cortou abruptamente. Abri os olhos e a vi parada na porta. Seu rosto uma máscara de choque e horror. Por um momento, o tempo pareceu parar. Então, Olivia gritou. Foi um som de pura angústia, que cortou através de mim como uma faca. Mãe, Ethan, que é essa? Mônica rolou para fora de mim, agarrando o lençol para se cobrir. Eu me sentei, sem me incomodar em esconder minha nudez. Olivia, disse eu, minha voz estranhamente calma. Bem-vinda de volta. Os olhos de Olivia alternavam entre nós, lágrimas escorrendo por seu rosto. Como você pôde? No quintal dela, senti uma onda de cruel satisfação com sua dor. Como é que se sente, Olivia, ver alguém que você ama com outra pessoa? Ela cambaleou para trás, balançando a cabeça. Isso não pode ser real. Oh, é real, eu respondi, com minha voz transbordando falsa simpatia. Sinto muito que você tenha descoberto dessa forma, querida. Olivia se virou e correu, seus soluços ecoando pela casa. Ouvi a porta da frente bater um momento depois. Quando o som desapareceu, senti-me vazio. O triunfo que eu esperava estava lá, mas era oco, deixando-me mais sozinho do que nunca. Mônica tocou meu braço. Você está bem? Eu a afastei com um encolher de ombros, de repente incapaz de suportar seu toque. Acho que você deveria ir. Depois que ela saiu, sentei-me na beira da cama, com a cabeça nas mãos. No que eu me tornei, esse não era eu. Sempre me orgulhei da minha integridade, da minha bússola moral. Agora eu havia me rebaixado ao nível da própria coisa que me destruiu. Na manhã seguinte, liguei para um advogado. Era hora de acabar de vez com essa bagunça tóxica de casamento. O escritório do advogado era elegante e moderno, todo em vidro e cromo. Sentei-me diante dele, um homem de meia idade, com têmporas grisalhas e olhos penetrantes. Então, Sr. Thompson, disse ele, recostando-se na cadeira, conte-me sobre sua situação. Respirei fundo e expus tudo. O caso de Olivia com o encanador, a tentativa de chantagem, meu relacionamento com Mônica. Enquanto falava, senti um peso ser tirado do meu peito. Foi libertador, finalmente contar tudo a alguém. O advogado ouviu atentamente, ocasionalmente fazendo anotações. Quando terminei, ele assentiu lentamente. Bem, Sr. Thompson, não vou adoçar a situação. Este é um caso complexo. No entanto, considerando a infidelidade de sua esposa e a tentativa de chantagem, acredito que temos um caso forte para o divórcio. Senti uma mistura de alívio e tristeza me invadir. O que preciso fazer? Primeiro, precisamos reunir provas. Você tem alguma evidência do caso de sua esposa ou da tentativa de chantagem? Assenti. Tenho mensagens de texto e e-mails, e provavelmente, há gravações das câmeras de segurança da nossa vizinhança, que podem ter registrado o encanador entrando e saindo. Excelente. Também precisaremos examinar suas finanças. Eu recomendaria mover algum dinheiro para uma conta separada, nada desonesto, apenas para se proteger. Enquanto discutíamos os detalhes, senti um senso de propósito voltando. Isso era a coisa certa a fazer. Era a hora de seguir em frente, de recuperar minha vida e meu amor próprio. Nas semanas seguintes, joguei-me nos preparativos. Reuni todas as provas que pude encontrar, documentando datas e horários meticulosamente. Abri uma nova conta bancária e transferi uma quantia razoável de dinheiro para ela. Até comecei a procurar um novo lugar para morar.
Durante todo esse tempo, evitei Olivia o máximo possível. Quando nos cruzávamos na casa, o ar ficava pesado com tensão e palavras não ditas. Ela tentou falar comigo algumas vezes, seus olhos implorando, mas eu a ignorei. Não conseguia mais suportar ouvir suas desculpas ou pedidos de perdão. Mônica ligava e mandava mensagens regularmente, mas eu mantinha minhas respostas breves e evasivas. Sabia que nosso relacionamento havia sido um erro, nascido da dor e do desejo de vingança. Não era justo com ela, e certamente não era saudável para mim. Entrei em nossa casa, meu coração pesado, mas resoluto. Os papéis do divórcio pareciam chumbo em minhas mãos, mas eu sabia que essa era a decisão certa. Ao entrar na cozinha, vi Olivia parada lá, seus olhos verdes se arregalando ao ver os papéis que eu segurava. Ethan, sussurrou ela, sua voz trêmula, o que é isso? Eu não respondi. Não precisava. Ambos sabíamos exatamente o que eram. O rosto de Olivia se contorceu, e ela deu um passo em minha direção. Por favor, Ethan, podemos resolver isso. Sei que cometi um erro terrível, mas... Pare, cortei-a, minha voz mais fria do que jamais ouvirá. Já ouvi tudo antes. Olivia, estou cansado. Ela estremeceu com minhas palavras, lágrimas brotando em seus olhos. Mas nós nos amamos. Podemos superar isso. Eu farei qualquer coisa, por favor. Balancei a cabeça, me fortalecendo contra a dor em sua voz. Amor? É isso que você chama de amor, trepar com um encanador na nossa cozinha? Olivia recuou como se eu a tivesse esbofeteado. Foi um erro. Eu fui fraca, e me arrependo todos os dias. Por favor, Ethan, me dê outra chance. Outra chance. Eu ri amargamente. Não existe outra chance, querida. Acabou. Joguei os papéis do divórcio sobre o balcão da cozinha. Eles pousaram com um leve baque, que pareceu ecoar no silêncio tenso. Quero você fora de casa até o fim do dia, eu disse, com a minha voz firme, apesar do turbilhão dentro de mim. Os olhos de Olivia se arregalaram, incrédulos. O quê? Ethan, você não pode estar falando sério. Esta é minha casa também. Não mais, respondi, indiferente às suas lágrimas. Arrume suas coisas e saia. Não me importa para onde você vai, apenas vá embora. Ela tentou me tocar, seus dedos roçando meu braço. Ethan, por favor, eu te amo. Podemos consertar isso. Afastei-me de seu toque, com nojo e a raiva correndo por mim. Não, simplesmente, não, acabou, Olivia, estamos terminados. Virei-me, incapaz de suportar mais a visão dela. Quando saí da cozinha, ouvi seus soluços atrás de mim. Parte de mim queria voltar, confortá-la, ceder aos seus pedidos, mas eu não podia. A imagem dela com outro homem estava gravada em minha mente, um lembrete constante de sua traição. Tranquei-me no meu escritório, ouvindo sons de Olivia se movendo pela casa, arrumando suas coisas. Seus soluços ocasionais atravessavam as paredes, cada um como uma faca torcendo em meu estômago, mas eu permaneci onde estava, determinado a não ceder. Horas se passaram. Ouvi a porta da frente abrir e fechar, seguida pelo som de um carro ligando e indo embora. Só então saí do meu refúgio. A casa parecia vazia, estranhamente quieta sem a presença de Olivia. Vaguei de cômodo em cômodo, absorvendo os espaços que ela deixará para trás. Sua caneca favorita ainda estava sobre a mesa de centro, uma mancha de batom na borda. Seu perfume ainda pairava em nosso quarto, um lembrete fantasmagórico do que um dia tivemos. Peguei os papéis do divórcio no balcão da cozinha, notando as manchas de lágrimas que marcavam a primeira página. Os pedidos de Olivia ecoavam na minha cabeça, mas os afastei. Esta era a decisão certa. Tinha que ser. Quando a noite caiu, me vi sentado na nossa cama, encarando o espaço vazio, onde Olivia costumava dormir. A finalização do que eu havia feito me atingiu como um trem de carga. Ela se foi. Realmente se foi. Enterrei meu rosto nas mãos, permitindo-me um momento de fraqueza. Lágrimas escorreram por entre meus dedos, quentes e amargas. Lamentei pelo que havíamos perdido, pelo amor que se transformou em cinzas, pelo futuro que planejamos juntos e que nunca se tornaria realidade. Mas, à medida que as lágrimas cessavam, senti uma estranha sensação de alívio tomar conta de mim. Estava tudo acabado. A dor constante, a desconfiança, a raiva. Tudo ficou para trás agora. Eu podia seguir em frente, reconstruir minha vida sem a sombra da traição pairando sobre mim. Deitei-me na cama, exausto, mas estranhamente em paz. Amanhã seria o primeiro dia da minha nova vida. Uma vida sem Olivia, uma vida onde eu poderia ser fiel a mim mesmo novamente, onde não teria que carregar o peso de sua infidelidade. À medida que adormecia, fiz uma promessa silenciosa a mim mesmo. Eu me tornaria o homem que costumava ser, o homem que acreditava no amor e na integridade. Não seria fácil, mas eu estava pronto para o desafio. Na manhã seguinte, quando acordei, a casa estava silenciosa, vazia da presença de Olivia, mas pela primeira vez em meses, eu sentia que podia respirar novamente. Passei o dia todo arrumando minhas coisas e organizando meus pensamentos. Naquela noite caminhei até o bar. Ao entrar, o familiar cheiro de cerveja velha e fumaça de cigarro me atingiu como uma onda. Era o mesmo lugar que Olivia e eu costumávamos frequentar, quando as coisas eram boas. Agora, parecia que eu estava entrando em uma cápsula do tempo, de uma vida que eu não reconhecia mais. No momento em que entrei, a conversa morreu.
Eu podia sentir os olhares sobre mim, ardendo com curiosidade e julgamento. A máquina de fofocas estava trabalhando a todo vapor, desde o divórcio, e eu sabia que era a principal atração daquela noite. Que se danem. Eu não vim aqui para buscar aprovação. Dirigi-me ao bar, ignorando os sussurros que me seguiam. O barman, Mike, me deu um aceno quando me aproximei. Ele me conhecia o suficiente para perceber o olhar de "não pergunte" no meu rosto. O habitual, ele perguntou, já alcançando um copo. "Faça um double", respondi, acomodando-me em um banco, enquanto Mike preparava minha bebida. Peguei fragmentos de conversas das mesas próximas. É ele, o cujo esposo traiu. Ouvi dizer que ele dormiu com a mãe dela. Que pena, pareciam tão felizes. Bebi o uísque de um gole, saboreando a quem maldecer. Era melhor do que o gosto amargo da compaixão deles. A verdade era que eu tinha passado por um inferno. A traição, a raiva, a vingança, tudo isso havia deixado marcas. Mas eu havia saído do outro lado mais forte, mais determinado. Eu não era mais o mesmo homem, que andava pelo corredor da igreja com estrelas nos olhos, acreditando no felizes para sempre. Esse homem estava morto, e enterrado. Fiz sinal para Mike para mais uma rodada, meus olhos vasculhando o ambiente. Alguns rostos conhecidos, alguns novos. Uma loira no final do bar chamou minha atenção, oferecendo um sorriso simpático. Virei-me. Eu não estava interessado na curiosidade ou na compaixão deles. Eu estava aqui por mim, para recuperar um pedaço da minha antiga vida, nas minhas próprias condições. O divórcio estava finalizado. Olivia estava fora da minha vida. Eu deveria me sentir eufórico, vitorioso. No entanto, havia esse vazio, uma doroca onde costumava estar a raiva. Eu havia vencido, não havia? Então, por que parecia que eu havia perdido algo no processo? Saboreei meu segundo drink, perdido em pensamentos. Recomeçar aos 32 anos não estava nos planos. Mas, novamente, também não estava o fato de encontrar minha esposa com um encanador. A vida tem uma maneira de lançar curvas, e eu estava cansado de tentar pegá-las. Era hora de revidar. O jukebox no canto começou a tocar uma velha canção country, algo sobre amor perdido e corações partidos. Quase ri da ironia. Há um ano, eu poderia ter achado isso comovente. Agora, soava apenas como barulho. Terminei meu drink e me levantei, deixando uma gorjeta generosa para Mike. Enquanto me dirigia para a saída, podia sentir os olhares sobre mim. Que olhem, que falem. Eu havia terminado de me importar com o que os outros pensavam. Ao sair para o ar fresco da noite, respirei profundamente. A rua estava tranquila, um contraste marcante com a atmosfera sufocante do bar. Comecei a caminhar, sem um destino específico em mente, apenas colocando um pé na frente do outro, seguindo em frente. O caminho à frente não seria fácil, eu sabia disso. Recomeçar a vida do zero nunca é fácil. Mas, pela primeira vez em meses, eu me sentia pronto. Pronto para enfrentar o que viesse a seguir, pronto para perseguir meus próprios sonhos, buscar meus próprios objetivos, pronto para descobrir quem Ethan realmente era, sem Olivia, sem a raiva, sem a necessidade de vingança. Eu era um sobrevivente, um homem que conhecia seu valor. E nada, nem uma esposa traidora, nem um caso escandaloso, nem os sussurros de estranhos, ia me impedir de encontrar a felicidade novamente, nas minhas próprias condições. Enquanto caminhava pela noite, senti um peso sair dos meus ombros. O futuro era incerto, mas era meu. E isso era suficiente. E esse foi o relato do Reddit de hoje. Antes da minha opinião sobre o relato de hoje, se você não quer ser traído como o OP desse relato, e quer ficar forte e durar mais horas, eu quero te apresentar um produto para te deixar forte, e satisfazer a sua amada esposa ou namorada, várias e várias vezes na noite. Se tiver interesse, eu vou deixar o link na descrição, e no primeiro comentário fixado para você dar uma conferida, beleza? Agora vou seguir com a minha opinião sobre esse relato. Nesse relato, vimos que o OP se vingou da esposa traidora, com a pessoa que ela jamais imaginaria ser traída. Ele se perdeu nesse processo, por trair a esposa com a própria mãe dela. Mas depois de ter sido destruído pela traição, e dar o troco, ele colocou a cabeça no lugar, e decidiu seguir em frente apesar do que os outros estavam falando dele. As pessoas vão falar de você de qualquer jeito, então o melhor é colocar a cabeça no lugar, e fazer o que for preciso para conseguir ficar com a sua consciência tranquila. Foi um relato interessante. Enfim, essa é a minha opinião. Gostaria de saber a sua. O que você achou? Deixe-me saber nos comentários. Obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Se gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por assistir e confira também os vídeos a seguir.